Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia maravilhoso que o Senhor fez para que a sua vida seja abençoada, para que a sua vida seja transformada. Eu tenho, entendido algumas coisas do Senhor nesses anos, nessa caminhada. Eu sei que você acredita em Deus. Eu sei que você crê em Deus. Eu sei que você acredita que existe um Deus, que existe... Você pode achar que existe uma força, que existe um poder. Você acredita em Deus, eu sei disso. E talvez o que você não saiba é como se achegar a esse Deus. Eu tenho ouvido pessoas, às vezes, que chegam lá na igreja e têm procurado se aproximar desse Deus de várias formas, né? Através do sacrifício, através de uma religiosidade, através de boas obras. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, disse aqui no capítulo 14 de João, no versículo 6, está escrito assim, que Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, se você quiser se achegar a esse Deus, que você crê que Ele existe, também caminhe por esse caminho, ande através desse caminho. Jesus na cruz, meu irmão, Ele fez todo o sacrifício por você e para você. Ele pagou todo o preço para que você não precisasse pagar preço, para que você não precisasse se sacrificar, para que você não precisasse, sofrer. Jesus sofreu na cruz por você. Pastor, mas então por que eu estou sofrendo? Porque você não está vivendo esse caminho, você não está andando por esse caminho. Não estou dizendo que quando você se decidir, ou se você já anda por esse caminho, né, o caminho não da religião evangélica, mas o caminho chamado Jesus Cristo, chamado Evangelho, chamado Palavra de Deus, não estou querendo te dizer de maneira alguma que esse caminho não existirão lutas, não terão, tribulações ou aflições na sua vida. Mas existirão sim, mas você não vai ficar prostrado, você vai ter uma esperança, você vai ter um fundamento. Meu irmão, Deus tem me falado tanto sobre a palavra de Deus ser o fundamento, ser o alicerce da minha vida. Jesus disse que quando eu ouço e pratico, eu sou comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e a chuva veio, a tempestade veio, o vento veio, ou seja, as aflições da vida, os dias maus vieram. Mas essa casa não caiu porque ela foi firmada sobre a rocha. Da mesma forma, o que acontece? Aquele que ouve e não pratica, ele é comparado a um homem tolo, insensato, que edificou a casa sobre a areia, e as tribulações da vida vieram, as aflições vieram, os dias maus vieram. E a Bíblia diz que foi grande a queda dele, grande foi a sua ruína, porque a sua casa caiu. É isso, talvez você esteja tentando se aproximar de Deus, tentando viver essa vida e viver nessa vida do seu jeito, da sua maneira. Os teus fundamentos quais são? Os alicerces da sua vida quais são? Eu tenho te convidado, eu vejo um chamado na minha vida de que? Para te ensinar a palavra, para esmiuçar a palavra e te entregar ela de uma forma tão simples, tão fácil de ser colocada em prática. Só que você precisa crer. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías, capítulo 53, se eu não estiver enganado, começa dizendo assim, o profeta dizendo assim: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Meu irmão, você precisa crer nessa pregação, você precisa acreditar nessa palavra, porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que Deus diz a seu respeito, é o que Deus determinou para a sua vida. E a palavra dele, meu irmão, ela não volta vazia. Então, se você crê nessa palavra, o que vai acontecer? O braço do Senhor vai se manifestar. A unção de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus vai se manifestar na sua vida. Põe uma coisa na tua cabeça: Jesus veio para te dar vida eterna e que você tenha uma vida boa nessa terra. Enquanto a eternidade não começar, enquanto nós não mudarmos de endereço, mudarmos da terra para o céu, Deus deseja que você tenha uma condição de vida diferente, para melhor do que você vive hoje. Por melhor que você viva hoje, você pode viver, vou usar a palavra aqui com muitas aspas, mais melhor ainda. Você está entendendo? Você pode viver melhor do que você já está vivendo hoje. E como que você vai conseguir isso? Pela palavra. Esses dias num culto lá na igreja, o Espírito Santo conduzindo de uma maneira maravilhosa, ele me ensinou algo que mais uma vez eu falei, que coisa preciosa, como Deus é maravilhoso, como Deus, ele nos ensina de uma forma simples, clara e prática.
E eu estava falando sobre o confessar a palavra. Esses dias eu fiz um programa, né, falando sobre Tem a Mesma Linguagem de Deus. Se você não assistiu, acesse o nosso site, o saldaterrapc.com.br, procura lá mensagens, vídeos ou áudios, procura esse programa, Tenha a Mesma Linguagem de Deus, onde eu estava falando sobre a Torre de Babel, né? A motivação foi errada, porque eles construíram aquela torre para edificar uma cidade grande, para que o nome deles, não o nome de Deus, mas que o nome deles se tornasse célebre, né? O nome deles ficasse famoso. Então eles tiveram uma motivação errada, mas eles tiveram uma atitude certa. Deus, ele pegou e falou assim: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Agora não haverá mais restrição para tudo aquilo que eles intentam fazer. Acho que é capítulo 11 de Gênesis, versículo 6, se eu não estiver enganado. Não, acho que não é 6 não, é um outro versículo, aí você procura lá, eu sei que é capítulo 11. Então, o que isso quer dizer? Que você, quando você tem a mesma linguagem de Deus, não vai mais existir restrição, não vai existir mais impedimento. Não estou dizendo que, né? Então eu falei isso, na mesma hora aconteceu. Mas o que eu quero que você aprenda, que você entenda, algo que Deus tem nos ensinado assim, de uma forma maciça lá na igreja, é sobre o confessar a palavra, sobre o concordar com a palavra de Deus. E o que o Espírito Santo nos ensinou, não sei que dia que foi, num culto desse, foi o quê? Que nós, infelizmente, falamos mais o que não queremos do que aquilo que nós queremos. E o que significa isso? Se eu creio que o que eu falo acontece, se eu creio, baseado na palavra de Deus, como diz lá em Tiago, que um navio, um transatlântico, ele é guiado pelo timoneiro, mas né, o que guia o navio é um pequeno leme, segundo o impulso do timoneiro. Se eu crer, e ele fala assim, que ele está comparando o leme do navio com a língua na minha vida. Se a minha língua, se a minha palavra, se a minha maneira de falar tem o poder de me levar, de arrastar, né, de me arrastar para esse outro lugar, para onde eu queira, meu irmão, para onde eu estou me levando? Para onde eu estou conduzindo a minha vida? O que tem saído da minha boca? Porque o que tem saído da minha boca é o que vai se transformar numa realidade, é o que vai se transformar numa verdade. O apóstolo Paulo tem um versículo na palavra que ele diz assim: eu criei, por isso falei. Você precisa crer nessa palavra e começar a falar essa palavra. E o que vai acontecer? Essa palavra ela vai te arrastar para esse lugar. Para você entender o que eu estou te dizendo, aqui em Romanos, deixa eu achar aqui, acho que Romanos capítulo 10, diz assim, capítulo 10, verso 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que significa isso? O que o apóstolo Paulo está falando? Se você falar com a sua boca, se você falar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, a palavra Senhor, ela quer dizer, né, em grego, é kurios, que significa dono. Se você disser, usar o seu livre-arbítrio, o seu poder de decisão e escolha, para dizer que Jesus Cristo é o teu Senhor, que Jesus Cristo é o teu dono, que você está entregando a sua vida para Ele, e você crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e hoje está vivo, sentado à direita do Pai. Hebreus capítulo 1, verso 3. Se você crê dessa maneira, o que ele diz? Você será salvo. Será salvo. Olha o tempo do verbo, será, futuro. Ou seja, quando eu falo que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, ou seja, eu não vou tentar me salvar mais. Eu entreguei a minha salvação nas mãos de Jesus. Eu criei, por isso eu falei, que Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu dono, e Ele é o meu Salvador. Ele morreu na cruz para perdoar o meu pecado e me salvar. Eu creio que Jesus está vivo. O que diz a palavra? Eu serei salvo. Eu serei salvo. A minha realidade hoje é o que? Eu sou salvo. Há 13 anos atrás eu fiz essa declaração e eu vou te dizer algo, eu não mudei a minha confissão. Eu não mudei a minha maneira de falar. Eu continuo tendo a mesma linguagem de Deus. Jesus Cristo é Senhor. Ele veio para ser Senhor nessa terra.
Eu entrego a minha vida para Jesus. Ele veio para te salvar, Marcelo. Jesus, você é o meu Salvador. Ele morreu e ressuscitou e hoje está vivo. Eu creio. Eu não mudei a minha confissão. Você está me entendendo? E me acompanhando? Eu não mudei a minha maneira de falar. O que vai acontecer o dia que os meus olhos, eu com 100 anos, eu morrer nessa terra? Eu serei salvo. A minha realidade, eu sou salvo. O meu espírito nasceu de novo e eu sou salvo hoje, amanhã e daqui 60 anos. Agora, essa salvação, ela vai de fato se manifestar, ou seja, o dia que eu morrer, o dia que eu for para o céu, eu serei salvo. Literalmente, eu serei salvo. O que eu fiz para eu ser salvo? Eu criei na pregação. E o que vai acontecer? Essa pregação de que Jesus veio na terra, morreu por mim para pagar o preço do meu pecado, para me salvar, para ser o dono da minha vida, eu criei nessa mensagem, eu falei essa mensagem, eu declarei com a minha boca, eu confessei com a minha boca. Qual que é o resultado? Isso vai se manifestar na minha vida. O poder de Deus, a unção de Deus, o braço do Senhor vai se manifestar na minha vida. Quais áreas da sua vida ainda não foram salvas? Quais áreas da sua vida ainda não nasceram de novo? Quais áreas da sua vida ainda estão vivendo na velha vida, na velha criatura? É isso. O que falta para você ser salvo? O que você tem falado? Para onde você tem arrastado o seu corpo? A palavra de Deus diz aqui no outro versículo que Deus, ele fala assim, não mude a sua confissão. Por que eu vou ser salvo? Porque eu não vou mudar a minha confissão até aquele dia. Qual dia? O último dia da minha vida nessa terra. Qual que vai ser o resultado? Eu serei salvo. O que eu quero? É ser salvo? Então eu falo que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu serei salvo. Por isso que Deus estava me falando aquele dia lá na igreja. E eu falo para você hoje. E já deixo aberto aqui um convite para você ir lá na igreja, participar de um culto conosco. Sabe, do mesmo jeito que eu sou aqui na televisão, meu irmão, eu sou lá na igreja. Sabe, não tem diferença. É a mesma palavra, sabe, é muito gostoso. Eu falo que a igreja hoje, o Sal da Terra, é uma igreja que me dá um prazer muito grande, me dá uma alegria muito grande. Um povo feliz, agradável, um povo satisfeito, um povo livre. Porque eles têm aprendido a palavra, eles têm praticado a palavra, e diz, né, e conhecereis a verdade vos libertará. O Sal da Terra é um povo livre. Se você quiser viver uma liberdade diferente, esteja lá conosco em um dos cultos, quarta e sexta, às 8 da noite, e domingo às 7 da noite. Meu irmão, num desses cultos, Deus falou comigo, fale o que você quer. Deus, meu irmão, Ele começou a me mostrar algumas coisas na palavra. Ele sempre foi uma pessoa, vou usar a palavra, positiva. Ele nunca quis uma coisa e falou outra. O que ele queria, ele falava. O que ele desejava, ele falava. Ele cria. Ele sabia que era assim que funcionava. E é isso que você precisa crer, meu irmão, que a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55:11. Deus fala, porque a palavra que eu disser, ela não vai voltar para mim vazia. Ela vai cumprir aquilo que eu determinei. Ela vai acontecer na sua vida, ela vai acontecer na vida do crente. Crente não é evangélico. Crente é quem crê em Jesus. Crente é quem entregou sua vida para Jesus. Ela acontece na vida de todo aquele que crê. Amém? Daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos entrar de verdade agora nesse assunto. Fale o que você quer e não o que você não quer.